Um milionário desesperado decidiu elaborar o plano mais arriscado e cruel de toda a sua vida. Fingir estar totalmente paralisado para descobrir se a mulher ao seu lado o amava de verdade ou apenas desejava a fortuna que ele havia acumulado. Esse homem era Vítor Barcelos, um magnata de 45 anos, dono de um império financeiro no coração de São Paulo. Para dar vida à encenação, Vítor simulou um grave acidente. Fez isso com tanta perfeição que até os próprios médicos acreditaram em sua condição debilitada. Preso a uma cadeira de rodas, com um colar cervical reforçando sua fragilidade, ele passou a representar a imagem de um homem que havia perdido não apenas o controle do corpo, mas também a sensação de invulnerabilidade que sempre o acompanhara. O que Vítor não poderia imaginar era que, ao contratar uma simples empregada de 35 anos para cuidar dele durante esse período, encontraria algo que mudaria completamente o rumo de sua história. Sônia Ribeiro, com sua postura discreta e humilde, parecia apenas uma mulher de poucas palavras, dedicada ao trabalho. Mas atrás daquele uniforme azul marinho escondia-se um segredo profundo, capaz de abalar todas as certezas do milionário. Enquanto isso, sua noiva, Thalita Guimarães, começava a mostrar o rosto que Vítor temia ver. Frio, calculista, tomado por uma raiva silenciosa diante da vulnerabilidade dele. A cada dia, a máscara de companheira fiel se desmanchava, revelando um interesse que nada tinha a ver com amor verdadeiro. E quando parecia que as revelações já eram pesadas o bastante, surgiu uma quarta mulher, Clarissa Braga, cuja chegada inesperada traria à tona verdades tão devastadoras que colocariam abaixo todo o mundo de ilusões construído por Vítor. Essa não é apenas uma história de mentiras e traições. É uma jornada intensa sobre amor, engano e redenção. Prepare-se. O que vai acontecer dentro daquela mansão branca e imponente mudará para sempre a forma como você enxerga o que significa amar de verdade. Naquela tarde, Vítor observava o pôr do sol a partir da sacada de sua mansão, consciente de que aquela poderia ser a última vez que veria o mundo como um homem livre de correntes invisíveis. Aos 45 anos, havia conquistado poder, respeito e uma riqueza incalculável. Podia comprar tudo o que desejasse, menos a única coisa que ansiava no fundo da alma: a certeza de que Thalita o amava por quem ele era, e não pelo que ele possuía. Por 3 longos anos, Vítor conviveu com a dúvida que o corroía como uma doença silenciosa. No silêncio da madrugada, quando acreditava estar sozinho, tremia ao pensar no olhar frio e distante de Thalita, que percorria os cômodos da mansão com a mesma frieza calculada de quem já havia tomado uma decisão no coração. Thalita Guimarães havia surgido na vida de Vítor Barcelos em um momento de extrema fragilidade. Pouco tempo antes, ele havia perdido a mãe e herdado a última parte do império familiar. Era como se o destino tivesse aberto um vazio em seu coração, e nesse espaço, Thalita tivesse se encaixado com perfeição aparente. Nas primeiras aparições públicas ao lado dele, parecia a companheira ideal, elegante, sofisticada, sempre impecável nas roupas e certeira nas palavras. Mas à medida que os meses se acumulavam, Vítor começou a perceber algo perturbador. Os olhos de Thalita só brilhavam diante de presentes caros, das viagens luxuosas que faziam juntos, das noites em restaurantes onde uma única taça de vinho custava o salário de um mês de qualquer funcionário comum. Nunca conseguiu se recordar de um único instante em que ela tivesse sorrido apenas pela companhia dele, sem que houvesse por trás algum benefício material. Era como se sua presença, sem o peso do dinheiro, não tivesse valor algum para ela. Foi então que a ideia mais ousada e cruel nasceu em sua mente. Vítor planejou um acidente de carro tão convincente que até os melhores médicos se deixariam enganar. Pagou especialistas, comprou laudos falsificados com perfeição
Estudou sintomas neurológicos e reações físicas para simular a paralisia da cintura para cima. Treinou até o modo de piscar e movimentar os olhos. Tudo com a precisão milimétrica que aplicava nos negócios que lhe renderam bilhões. Naquela noite, chamou Thalita até seu escritório na mansão. Disse-lhe que no dia seguinte precisaria viajar para assinar contratos importantes em outra cidade. Observou, atento, cada nuance de sua reação. Viu-a concordar com um leve aceno, mas o olhar dela estava distante, já projetando como gastaria o tempo livre nas lojas mais caras dos Jardins, em São Paulo. Não pediu detalhes sobre os contratos. Não questionou os riscos de viajar em meio à previsão de tempestades. Apenas sorriu de forma ensaiada e se despediu. Na manhã seguinte, Vitor deu início à encenação. O carro destruído de forma calculada, o corpo levado às pressas para o hospital, os médicos cúmplices confirmando o diagnóstico de paralisia quase total. O espetáculo estava armado com perfeição. Quando Thalita chegou ao hospital, Vitor, de olhos semicerrados, a observou em silêncio. Ela desempenhava diante dos médicos o papel de noiva aflita, mas nos intervalos, quando acreditava não ser vista, seu semblante mudava. Não havia ali tristeza ou medo, apenas frieza e cálculo. A primeira pergunta que fez ao neurologista foi: quanto tempo vai levar para ele se recuperar? Mas o tom da voz revelava mais do que preocupação. Era planejamento. Ela queria saber o prazo não para cuidar, mas para reorganizar sua própria vida. Naquela noite, imobilizado no leito do hospital, Vitor entendeu que seu plano já começava a mostrar resultados. A dúvida que o corroía estava se transformando em uma dolorosa confirmação. Thalita nunca estivera ali por amor. Mas o que ele ainda não sabia era que, muito em breve, o destino colocaria em seu caminho alguém inesperado, alguém que mudaria para sempre tudo o que ele acreditava saber sobre amor verdadeiro. 3 semanas depois do falso acidente, a mansão de Vitor Barcelos havia se transformado numa prisão dourada. No imenso salão principal, onde antes aconteciam festas grandiosas, agora repousava uma cama hospitalar luxuosa, com equipamentos de última geração, onde ele mantinha sua encenação diária. Aquela residência branca, com colunas clássicas e jardins simetricamente aparados, parecia mais um museu do que uma casa. Enfermeiras uniformizadas circulavam pelos corredores, cuidando dele com eficiência impecável, mas sem qualquer calor humano. Havia rotina, disciplina e silêncio, mas não havia afeto. Thalita Guimarães desfilava pela mansão como uma rainha em exílio. Sempre com vestidos de grife, maquiagem perfeita e perfumes intensos, sorria apenas quando havia testemunhas, mantendo uma pose calculada. Mas Vitor, deitado e aparentemente indefeso, já conseguia decifrar cada olhar dela. Bastava estar a sós para que sua noiva deixasse transparecer o desprezo, o incômodo de ter que se aproximar de um homem que já não representava poder físico, apenas uma fortuna em números. Foi nesse cenário que surgiu o anúncio nos jornais. Buscavam uma nova empregada para ajudar com a manutenção da casa. Aos olhos do público, parecia uma contratação trivial. Mas para Vitor, havia um propósito muito mais íntimo. Precisava de alguém que circulasse pelos cômodos com discrição. Alguém que lhe permitisse observar Thalita quando ela acreditasse não estar sendo vigiada. Numa manhã nublada de novembro, Sônia Ribeiro atravessou o portão de ferro e subiu os degraus de mármore que levavam ao imponente hall da mansão. Tinha 35 anos e o semblante de quem conhecia a dureza do trabalho diário. Suas mãos, marcadas pela rotina das faxinas, contrastavam com a serenidade firme de seu olhar. Usava roupas simples, mas limpas e dignas, e o coque bem preso revelava a praticidade de quem não tinha tempo para vaidades. Thalita a recebeu pessoalmente no salão,
sentada em uma poltrona branca de couro, como uma entrevistadora julgando alguém inferior. A voz dela era gélida. O trabalho consiste basicamente na limpeza da casa e em algum auxílio ao Sr. Barcelos quando eu não estiver. Falava de Vítor como se fosse um fardo, um objeto que exigia manutenção, e não o homem que dizia amar. Sônia ouviu em silêncio, respeitosa, mas seus olhos brilharam quando Thalita mencionou o estado de saúde do milionário. Em vez de perguntar sobre salário ou folgas, fez uma única solicitação. Posso vê-lo? Gostaria de entender melhor as necessidades dele. O pedido surpreendeu Thalita, que arqueou as sobrancelhas. Nenhuma outra candidata havia demonstrado interesse genuíno pelo paciente. Ainda assim, conduziu-a até o salão onde Vítor permanecia deitado, imóvel, sustentando a máscara da paralisia. Quando Sônia entrou, não se deixou intimidar pelo ambiente luxuoso, nem pela figura fragilizada do milionário. Aproximou-se com naturalidade, inclinou a cabeça e disse com uma voz suave, firme e acolhedora: "Bom dia, Sr. Barcelos. Sou Sônia. Espero poder ajudá-lo da melhor forma possível." Naquele instante, Vítor sentiu algo que não experimentava há meses. Alguém o via como pessoa e não como inválido. O olhar dela não carregava pena, nem repulsa, nem cálculo. Era humano, real. Thalita, ao fundo, assistia à cena com impaciência crescente, incomodada com a naturalidade do encontro. Para ela, Vítor já não passava de um obstáculo para a vida de ostentação que almejava, e ver aquela mulher simples tratar dele com tanto respeito parecia uma afronta. Nos dias seguintes, a verdade começou a emergir. Enquanto Thalita evitava qualquer contato físico e transferia todas as responsabilidades para as enfermeiras ou para Sônia, a nova empregada aceitava cada tarefa com paciência e dignidade. Ajudava-o nas refeições, sempre respeitando seus ritmos, conversava sobre notícias, sobre livros que encontrava na biblioteca ou simplesmente sobre o clima. Diferente dos demais, que falavam com um tom infantilizado, Sônia o tratava como homem. Havia uma doçura firme em seus gestos. Quando o ajeitava no leito ou realizava os exercícios de fisioterapia prescritos, suas mãos eram seguras e delicadas ao mesmo tempo. Foi numa tarde, durante um desses exercícios, que aconteceu algo revelador. Sônia estava ao lado de Vítor, movimentando seus braços com cuidado, quando Thalita entrou na sala, acompanhada de sua amiga inseparável, Donatella Fiori, uma socialite de 34 anos, conhecida em São Paulo por sua língua ferina e seu gosto em humilhar os outros. Antes mesmo de atravessarem a porta, Vítor já tinha ouvido os sussurros delas no corredor, e o que escutou foi suficiente para gelar seu sangue. Quanto tempo ainda vai aguentar essa situação ridícula? Murmurava Donatella Fiori, a amiga inseparável de Thalita, mas sua voz atravessava claramente a porta do salão. Um homem preso a uma cadeira de rodas nunca poderá lhe dar o que merece. Em São Paulo há tantos outros milionários disponíveis. Eu sei, respondeu Thalita Guimarães, soltando um suspiro longo, carregado de tédio e impaciência. Mas não posso abandoná-lo agora. Se fizer isso neste momento, todos vão pensar que o larguei por causa da doença. Preciso ser estratégica, esperar a hora certa. Quando as duas entraram no salão, as máscaras sociais voltaram imediatamente aos rostos. Donatella sorriu de forma ensaiada, aproximando-se do leito. Querido Vítor, como está se sentindo hoje? Mas os olhos dela não sustentavam o sorriso. Havia neles um misto de repulsa e curiosidade mórbida que gelou Vítor por dentro. Ele permaneceu imóvel, encenando sua fraqueza, mas cada palavra era uma lâmina cortando fundo. Sônia Ribeiro, que organizava calmamente os frascos de remédio sobre o criado mudo, percebeu instantaneamente a tensão. Seus gestos mudaram de forma quase imperceptível, como se o corpo tomasse decisões por ela. Posicionou-se discretamente entre o leito de Vítor e as duas visitantes, como uma barreira silenciosa.
um escudo instintivo. A cena, tão breve e contida, ficou gravada em Vítor. Enquanto a noiva e a amiga o tratavam como um fardo inconveniente, a empregada humilde se tornava, aos poucos, sua única proteção verdadeira. Naquela noite, após a saída das visitas, Sônia demorou-se um pouco mais no quarto. Ajustou os lençóis, verificou os aparelhos e, antes de ir embora, disse com voz suave: "Senhor Barcelos, notei que ficou abatido esta tarde. Se precisar conversar, eu estou aqui." Eram palavras simples, mas carregadas de uma preocupação genuína que Vítor não ouvia há meses. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo aquecer o peito. Não era apenas gratidão, era a sensação de ser visto como homem, não como um inválido ou um peso. Mas Sônia carregava consigo uma suspeita que crescia em silêncio. Pequenos detalhes a faziam questionar a história oficial. A confirmação veio de forma inesperada, numa manhã de terça-feira. Entrando cedo no salão para iniciar a limpeza, acreditava que o patrão ainda dormia. Mas, ao atravessar a porta, parou em choque. Vítor estava sentado na beira da cama, ereto, movendo braços e pernas em exercícios que nenhum paralítico poderia executar. Por um instante eterno, os olhos dos dois se cruzaram. O balde de limpeza permaneceu suspenso na mão de Sônia, o ar carregado de verdades inconfessáveis. O coração de Vítor disparou. Meses de uma atuação impecável desmoronavam diante da única pessoa que ele começava a respeitar verdadeiramente naquela casa. Ele levou as mãos ao rosto, envergonhado, e murmurou com a voz embargada: "Há quanto tempo sabe?" Sônia fechou a porta atrás de si com calma e aproximou-se devagar. Sua expressão não mostrava raiva nem repulsa, mas algo mais profundo, quase sereno. "Comecei a suspeitar na segunda semana", disse com firmeza. Detalhes sutis, a forma como seus olhos acompanhavam certos movimentos, a tensão nos músculos quando achava que não estava sendo observado, até a respiração mudava quando estava emocionado. Vítor deixou o corpo cair novamente no colchão, cobrindo o rosto com as mãos, vencido pelo peso da própria farsa. Então sabe de tudo. Sabe que sou um mentiroso, um manipulador cruel que arquitetou esse plano para descobrir se a mulher que dizia amar o amava de verdade. Completou Sônia, sentando-se ao lado da cama com naturalidade surpreendente. Eu compreendi isso e vi o suficiente para saber que tinha razão em desconfiar. Vítor ergueu os olhos atônito. Esperava ódio, julgamento, desprezo. Mas o que encontrou no olhar dela foi algo que o desarmou completamente: compreensão e até compaixão. "Por que não me denunciou? Por que não contou nada para a Thalita?" perguntou Vítor Barcelos, a voz trêmula, misturando confusão, medo e uma estranha gratidão. Sônia Ribeiro respirou fundo antes de responder. "Porque eu vejo como a senhorita Thalita a trata quando acredita que o senhor não pode ouvir. Já escutei telefonemas em que ela fala sobre esperar o momento certo e sobre outros homens ricos que poderiam lhe oferecer mais. Vi o desprezo nos olhos dela sempre que precisa se aproximar do senhor. Não é amor, Vítor. Nunca foi." Aquelas palavras atingiram Vítor como um soco no estômago. No fundo, sempre desconfiara, mas ouvir de outra pessoa, de alguém que observava tudo com neutralidade e clareza, tornava a verdade ainda mais insuportável. Sônia, então, hesitou por um instante antes de revelar mais. "Há outra coisa que o senhor precisa saber. Ontem, ouvi a senhorita Thalita ao telefone, falando com um homem. Não consegui escutar tudo, mas o suficiente para entender que o que ela dizia não vai lhe agradar." O coração de Vítor disparou. Seu plano, criado para testar os sentimentos da noiva, estava revelando algo ainda mais cruel. Não apenas a indiferença de Thalita, mas também uma traição em andamento.
O que ele não sabia era que, a partir daquele momento, Sônia deixaria de ser apenas uma testemunha silenciosa de sua farsa. Ela se tornaria a pessoa mais importante de sua vida. Nos dias seguintes, uma cumplicidade secreta cresceu entre eles. Durante o dia, diante das enfermeiras e da própria Thalita, Sônia mantinha a encenação. Tratava-o como paciente paralisado, mas em silêncio, seus olhares se encontravam, carregados de uma compreensão que dispensava palavras. À noite, quando a casa mergulhava no silêncio e ficavam sozinhos, Vítor abandonava a máscara da invalidez. Sentava-se, caminhava, falava livremente. Nessas horas, ele era novamente ele mesmo e descobria que estava mais vivo do que nunca. As conversas noturnas tornaram-se seu bem mais precioso. Sob a luz suave dos abajures e o brilho distante da cidade, refletido nas janelas da mansão, Vítor falava da infância dura ao lado de um pai rígido, das noites solitárias em que trabalhou sem descanso para erguer o império financeiro, das cicatrizes invisíveis de uma vida aparentemente perfeita, mas marcada por solidão. Sônia o ouvia em silêncio, sem julgamentos, oferecendo a ele algo que nunca havia recebido: compreensão genuína. Certa noite, ele se pegou perguntando: por que aceitou esse trabalho? Uma mulher como você poderia estar em qualquer outro lugar. Sônia sorriu, mas o sorriso trazia uma melancolia suave. A vida nem sempre nos permite escolher. Às vezes, a gente faz o que precisa para sobreviver e para cuidar de quem ama. Então lhe contou sobre a mãe doente que cuidava sozinha, sobre o pai desempregado desde a última crise econômica, sobre os estudos universitários que precisou abandonar para sustentar a família. Mas nunca havia em sua voz lamento ou autopiedade, apenas uma força tranquila que fascinava Vítor. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci, confessou ele uma noite. E quando viu a emoção silenciosa brilhar nos olhos dela, sentiu as próprias pernas tremerem, como se estivesse diante de algo maior do que podia controlar. Um amor nascente. Sônia, porém, o ajudava a enxergar com clareza. Seu plano foi cruel, Vítor, mas eu compreendo. Agora que sabe a verdade sobre Thalita, o que pretende fazer? Continuar fingindo? Se vingar? Ou terá coragem de construir algo verdadeiro? Vítor percebeu então que aquilo que começara como uma estratégia de vingança estava se transformando em algo completamente diferente. A cada dia, esperava ansioso pelos momentos em que ficaria sozinho com Sônia, buscava seu olhar durante as horas da encenação e sentia o coração acelerar quando a via atravessar a porta. Até que numa noite tomou coragem. Sônia, o que sinto por você não é gratidão nem amizade, é algo muito mais profundo, algo que nunca senti, nem mesmo quando pensei estar apaixonado por Thalita. Ela o fitou intensamente, e naquele olhar havia vulnerabilidade e também verdade. Eu também sinto algo forte por você, Vítor, mas estamos numa situação impossível, cercados de mentiras. Naquele instante, ambos souberam. Nada seria como antes. Mas também não podiam prever que o dia seguinte traria a revelação mais dolorosa de todas. Foi numa quinta-feira que o golpe final veio. Vítor já nutria a ilusão de que talvez ainda existisse uma fagulha de afeto em Thalita. Mas tudo se desfez quando Sônia entrou em seu escritório, o rosto pálido e aflito, segurando um celular. Era o aparelho de Thalita, esquecido sobre a mesa da cozinha antes que ela saísse para mais um de seus passeios pelas lojas de luxo. E o que estava gravado ali dentro destruiria qualquer resquício de esperança. Senhor Barcelos, disse Sônia Ribeiro com a voz levemente trêmula. O celular da Thalita não parava de tocar, e quando atendi para pedir que ligassem mais tarde, ouvi coisas que o senhor precisa saber. O aparelho havia gravado automaticamente a última ligação. Vítor, com as mãos trêmulas, deu play. O que escutou fez seu mundo desmoronar. Era a voz de Thalita Guimarães, carregada de desejo e intimidade.
um tom que ele nunca ouvira nem nos melhores momentos entre eles. Ela falava com Marco Santini, seu melhor amigo e sócio de negócios por 2 décadas. Meu amor, sussurrava Thalita, não aguento mais essa farsa. Fingir preocupação com o Vitor me dá nojo. Quando é que poderemos ficar juntos de verdade, sem precisar esconder nada? Do outro lado, a resposta foi ainda mais cruel. Precisa aguentar só mais um pouco, querida. Quando ele morrer ou ficar inválido para sempre, você herdará tudo. Aí seremos livres para viver nossa história, com todo o dinheiro dele. E se ele não morrer? Insistiu Thalita aflita. Os médicos dizem que pode sobreviver assim por anos. Não vou viver como viúva branca. Então daremos um jeito, respondeu Marco com uma frieza cortante. Um acidente doméstico, uma complicação médica inesperada. Gente inválida é tão vulnerável. Vitor interrompeu a gravação. Suas mãos tremiam e o coração parecia prestes a explodir. O que acabara de ouvir ia além do adultério. Era um plano para tirá-lo da jogada, para matá-lo. O homem que considerava um irmão e a mulher que dizia amá-lo estavam tramando juntos sua morte. Há quanto tempo isso acontece? Perguntou com voz embargada. Sônia baixou os olhos antes de responder. Já desconfiava há semanas. Telefonemas escondidos, mensagens que ela apagava às pressas, sorrisos diferentes quando lia certos textos, mas nunca imaginei que fosse algo tão terrível. Nesse momento, o som de um motor ecoou pelo jardim. Era a Ferrari de Marco entrando pelo portão da mansão. Thalita estava de volta e não estava sozinha. Vitor teve apenas alguns segundos para se recompor e assumir a posição de paralisado no leito. Logo a porta se abriu e Marco entrou teatral com a energia falsa que agora Vitor reconhecia claramente. Meu querido Vitor, exclamou sorridente, trouxe uma visita especial. A Thalita me disse que você anda desanimado. A noiva entrou logo atrás, com uma expressão ensaiada de ternura. O casal de traidores aproximou-se do leito como se nada tivesse acontecido. Mas agora, Vitor enxergava cada gesto, cada palavra, com um olhar completamente novo. Tudo era uma encenação, uma farsa ainda mais cruel que a dele. O que eles não sabiam é que a sua queda já tinha começado, e alguém os observava muito mais de perto do que imaginavam. Nessa mesma noite, depois que Marco e Thalita foram embora, Sônia encontrou Vitor sozinho em seu escritório. Ele não fingia mais quando estavam só os dois, mas parecia imóvel pelo peso da dor. Olhava fixamente para o vazio, como se 20 anos de amizade e 3 de relacionamento tivessem sido pulverizados em minutos. Como pude ser tão cego? Murmurou, erguendo os olhos para ela. Marco era meu irmão. Construímos tudo juntos. E a Thalita, eu pensei que pelo menos houvesse um mínimo de afeto. Sônia se aproximou devagar, sentando-se ao lado dele com a naturalidade de quem já fazia parte de sua vida. O senhor não foi cego, Vitor. Foi humano. Acreditou no melhor das pessoas, porque apesar de tudo, seu coração ainda é capaz de amar. Ele soltou uma risada amarga. Capaz de amar? Eu criei um plano cruel, menti para todos durante meses, enganei a mulher que dizia amar. Isso é amor? Sônia o olhou firme, mas com ternura. Foi o amor desesperado de um homem que queria proteger o próprio coração de uma verdade que já conhecia. O Senhor mentiu sobre o corpo, mas nunca sobre os sentimentos. E ao contrário deles, seu plano nunca colocou a vida de ninguém em risco. Vitor a encarou profundamente, admirado. Pela primeira vez, sentia que alguém conseguia enxergar o homem por trás da máscara. Sônia, o que sinto por você é a única coisa verdadeira em todo esse caos. Mas como podemos construir algo autêntico sobre uma base de mentiras? Ela caminhou até a janela, observando os jardins iluminados pela lua. Talvez seja a hora de parar de mentir. Para todos. Inclusive para si mesmo. O quer dizer que eu devo revelar a verdade? Confessar que fingi ser paralítico? Quero dizer que precisa decidir quem deseja ser daqui em diante, respondeu.
voltando-se para ele com firmeza. O homem que se esconde atrás de enganos, ou o homem corajoso que eu aprendi a conhecer nessas semanas. Vitor se levantou devagar, sentindo uma força nova percorrer-lhe o corpo. Aproximou-se dela e, num sussurro carregado de esperança e medo, perguntou: se eu tiver coragem de revelar tudo, você ficará ao meu lado? Mesmo sabendo que posso perder amigos, reputação, talvez até parte da fortuna? O olhar de Sônia brilhou como nunca antes. Eu fiquei ao seu lado quando acreditava que não tinha nada para me oferecer além da sua companhia. Por que eu o deixaria agora, que sei quem realmente é? Naquele instante, Vitor Barcelos compreendeu que havia encontrado algo que valia mais do que todos os cofres cheios de ouro. O amor verdadeiro de uma mulher que não enxergava sua fortuna, mas sim o homem que ele realmente era. O que nenhum dos dois sabia é que estavam sendo observados. E a verdade prestes a emergir iria explodir de um modo que nenhum deles poderia imaginar. A revelação mais impactante chegou numa sexta-feira de manhã, pelas mãos de Donatella Fiore. Ela surgiu à porta da mansão com um sorriso triunfante e malicioso, usando um vestido vermelho vibrante que parecia anunciar perigo antes mesmo de abrir a boca. Sônia Ribeiro, que foi quem abriu a porta, sentiu imediatamente o peso daquela presença. Aquela mulher não estava ali para uma visita social. Preciso falar imediatamente com o Sr. Barcelos, anunciou Donatella, entrando sem esperar convite. E quero também a presença da sua querida empregada. Tenho informações, digamos, muito interessantes para compartilhar. No salão, Vitor fingia repousar, mas o coração disparava. O tom da voz dela era suficiente para pressentir que seu segredo corria perigo. O que não sabia era que a revelação seria ainda mais devastadora do que imaginava. Meu caro Vitor, disse Donatella, aproximando-se da cama como uma predadora que saboreia a caça. Preciso lhe dar os parabéns. Sua atuação é digna de um prêmio, tão convincente que até os médicos acreditaram. O sangue gelou em suas veias. Sônia, que organizava os remédios na mesa de cabeceira, congelou no meio do movimento, lançando-lhe um olhar de alerta. Não sei do que está falando, murmurou Vitor, mantendo a voz fraca como vinha fazendo nos últimos meses. Donatella soltou uma risada cruel. Ah, mas eu sei. Coloquei microcâmeras nessa casa semanas atrás, quando percebi que havia algo estranho em seu comportamento. Queria provas para Thalita, mas o que descobri é muito mais saboroso. Ela tirou o celular da bolsa e começou a mostrar vídeos. Imagens de Vitor caminhando sozinho pelo salão à noite. Trechos de conversas íntimas com Sônia. Momentos em que abandonava por completo a farsa da paralisia. Mas o golpe mais pesado ainda estava por vir. E o mais divertido, disse Donatella com malícia crescente, é que a sua querida empregada não é nada do que parece ser. Vitor virou-se lentamente em direção a Sônia, o pavor crescendo em seus olhos ao ver o rosto dela empalidecer. Sônia Ribeiro, anunciou Donatella em tom teatral, formada em economia, ex-executiva da Santini Corporation, a empresa do seu melhor amigo, Marco. Demitida há 3 meses por ter descoberto irregularidades contábeis que poderiam colocar seu sócio atrás das grades. O chão pareceu se abrir sob Vitor. Olhou para Sônia com os olhos tomados pela decepção e pela dor. É verdade? Você trabalhava para o Marco? O desemprego, a família em dificuldade, tudo era mentira? As lágrimas escorreram pelo rosto de Sônia. Sim, eu trabalhei para a Santini Corporation. E sim, descobri que Marco estava desviando dinheiro da própria empresa. Quando tentei denunciá-lo, ele arruinou minha carreira. Mas tudo o que lhe contei sobre a minha família é verdade. E o que sinto por você também é verdade. Donatella bateu palmas, zombeteira. Que par maravilhoso vocês formam. O milionário que finge ser paralítico e a ex-executiva que finge ser empregada. 2 grandes atores. E então lançou a bomba final. Mas tem mais. Sabe por que Sônia realmente veio parar nesta casa?
porque Marco Santini a enviou. Ele prometeu devolver sua reputação se ela conseguisse provas de que você estava fingindo a paralisia, para depois usá-las contra você no tribunal. O coração de Vitor pareceu parar. Olhou para Sônia com os olhos cheios de desespero. Então você também estava com eles? Você também queria a minha ruína ou até a minha morte? O silêncio pesou no ar. Mas Donatella ainda não havia terminado. E o que estava prestes a revelar mudaria para sempre tudo o que acreditavam ser a verdade. As lágrimas de Sônia Ribeiro desciam sem controle, enquanto ela desmoronava na cadeira ao lado da cama de Vitor Barcelos. O peso da verdade caía sobre ela como uma avalanche. Vitor a observava com um misto de dor, fúria e incredulidade, as mãos tremendo pela intensidade dos sentimentos. Donatella Fiore, em pé, assistia à cena com o prazer cruel de quem acabara de destruir 2 vidas. É verdade, sussurrou Sônia, a voz quebrada. Marco me procurou depois de me arruinar. Prometeu dinheiro, devolver meu nome limpo no mercado até uma posição melhor, se eu conseguisse provar que o senhor estava fingindo a paralisia. No começo eu aceitei, porque estava desesperada. Minha mãe precisava de tratamento caro, meu pai estava sem trabalho e eu havia sido marcada como mentirosa em toda a área financeira. O coração de Vitor se partiu em 1000 pedaços. Então tudo que tivemos foi uma mentira. Nossas conversas, nossos momentos, os sentimentos que eu pensei serem reais. Não! Gritou Sônia, levantando-se de repente, tomada por uma força desesperada. Tudo isso foi verdadeiro. É verdade que vim aqui por causa do Marco, mas mudei de ideia logo na primeira semana. Vi quem o senhor realmente era. Vi sua solidão, sua bondade escondida por trás da armadura e percebi algo ainda pior. Marco não queria apenas provas. Ele queria a sua morte. Donatella gargalhou com sarcasmo. Que lindo! A espiã que se apaixona pela sua própria vítima. Sônia a ignorou e se voltou apenas para Vitor. 3 semanas depois que comecei a trabalhar aqui, Marco me ligou exigindo resultados. Quando disse que o senhor parecia realmente paralisado, ele se irritou. Então, revelou o plano verdadeiro. Eu deveria arranjar um acidente que parecesse natural. Uma overdose de remédios, uma queda nas escadas, qualquer coisa que não levantasse suspeitas. O rosto de Vitor empalideceu. E o que você fez? Com mãos trêmulas, Sônia puxou o próprio celular. Eu gravei aquela conversa e todas as outras em que ele pedia que eu acelerasse o plano. Tenho provas de cada detalhe da conspiração entre Marco e Thalita. O sorriso de Donatella morreu no mesmo instante. Seu olhar denunciava o pânico. Você gravou Marco? Mas então eu nunca estive do lado deles, concluiu Sônia, encarando Vitor com os olhos cheios de lágrimas. É verdade que aceitei esse trabalho pelos motivos errados, mas quando descobri que queriam matá-lo, decidi protegê-lo. Todas as vezes que o ajudei a aperfeiçoar sua encenação, todos os momentos em que pedi cuidado, era para mantê-lo vivo. Vitor a fitava intensamente, procurando nos olhos dela um fio de mentira. E por que eu deveria acreditar agora? Como saber que tudo isso não é só outro jogo? Sônia respirou fundo, a voz firme apesar das lágrimas. Porque abri mão de tudo por você. Recusei o dinheiro de Marco, perdi a chance de recuperar minha carreira, arrisquei a segurança da minha mãe doente e agora vou lhe entregar todas as provas, mesmo que isso revele minha culpa inicial. Foi então que o telefone de Donatella tocou. O nome que surgiu na tela fez gelar o sangue de todos. Marco Santini. Ela atendeu, ativando o viva voz, sem perceber o risco. A voz de Marco soou urgente, carregada de veneno. Donatella, temos um problema. Descobri que a Sônia gravou nossas conversas. A idiota tem tudo registrado.
O plano para eliminar Vitor. Se essas provas chegarem à polícia, estamos acabados. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Donatella não percebeu que o viva-voz estava ativo e que todos ouviam. Precisamos acelerar, continuou Marco implacável. Hoje à noite, quando a casa estiver em silêncio, você vai usar as chaves que lhe dei e entrar na mansão. Fará parecer que Vitor morreu por complicações médicas. Depois, eliminaremos Sônia também, para que nunca possa abrir a boca. Num rompante de adrenalina, Vitor se levantou do leito, abandonando de vez a farsa diante de Donatella. A máscara do paralítico indefeso se despedaçava diante da cúmplice. Ela empalideceu, percebendo que também era apenas uma peça descartável no jogo cruel de Marco. Marco, eu nunca aceitei matar ninguém, balbuciou Donatella em pânico. Achei que queríamos apenas provas para o processo, não. Do outro lado da linha, a risada fria de Marco cortou o ar. Você sempre foi ingênua, Donatella. Vitor sabe demais e Thalita não quer esperar mais. Chegou a hora de acabar com essa farsa de uma vez. Sônia colocou o celular nas mãos de Vitor, a voz firme apesar do medo. Aqui está. Todas as gravações, todas as provas que precisamos. Marco confessou fraude, desvio de dinheiro e agora tentativa de assassinato. Vitor olhou para ela e naquele instante a verdade brilhou clara como nunca. Sim, ela havia mentido no início, mas quando descobriu o perigo, havia arriscado tudo para protegê-lo. E essa escolha mudava absolutamente tudo. Sônia, disse Vitor Barcelos, apertando as mãos dela com intensidade. Você fez exatamente o que eu também fiz. Mentiu para proteger alguém que amava. A diferença é que você teve a coragem de mudar quando percebeu que estava no caminho errado. Naquela mesma noite, quando Marco Santini e Thalita Guimarães chegaram à mansão para executar o plano final, não encontraram a vítima indefesa que imaginavam. Em vez disso, a polícia já os aguardava. As gravações de Sônia, somadas à confissão involuntária de Marco durante a ligação em viva voz, eram provas suficientes para incriminá-los por fraude, desvio de recursos e tentativa de homicídio. A primeira a desmoronar foi Thalita. Aos prantos, confessou tudo, tentando colocar a culpa em Marco, dizendo ter sido manipulada. Marco, por sua vez, tentou negar até o último instante, mas as provas eram esmagadoras. Donatella Fiore, ao perceber que também havia sido usada como marionete no jogo cruel do sócio, decidiu colaborar com a justiça em troca de uma pena reduzida. 6 meses depois, a mesma mansão que antes fora uma prisão dourada transformou-se em cenário de uma nova vida. Nos jardins floridos, sob a luz suave do entardecer, Vitor e Sônia trocaram votos em uma cerimônia íntima, cercados apenas por poucos amigos verdadeiros. Ela, com um vestido branco simples, mas elegante, irradiava felicidade. Ele, firme e sereno, já não carregava a expressão de um homem ferido, mas de alguém que finalmente encontrara a verdade que sempre buscou. Sônia havia retomado sua carreira no setor financeiro, desta vez reconhecida pelo talento e competência que lhe eram inegáveis. Vitor, por sua vez, descobrira que o verdadeiro valor da vida não estava nos negócios ou nas cifras acumuladas, mas na sinceridade de quem escolhe ficar ao seu lado, mesmo quando tudo parece perdido. Sabe o que aprendi com tudo isso? Perguntou ele no dia do casamento, fitando-a nos olhos enquanto segurava suas mãos. O quê? Respondeu ela sorrindo com ternura. Que o amor verdadeiro não precisa de máscaras. Ele enxerga a sinceridade do coração, mesmo quando está escondida debaixo de camadas de medo e de mentiras. Assim, termina essa história extraordinária. Uma jornada de engano, traição e redenção, que nos lembra de algo essencial. O amor genuíno é mais forte do que qualquer mentira. Vitor fingiu ser um homem quebrado e, nesse jogo perigoso, descobriu não apenas a falsidade da mulher que dizia amá-lo,
mas também a coragem e a lealdade de Sônia, que arriscou tudo para salvá-lo. Porque no fim, o amor verdadeiro não exige perfeição, exige sinceridade. E muitas vezes são justamente as pessoas mais imperfeitas que sabem amar da forma mais pura. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like, escreva nos comentários se você também acredita no amor que sabe perdoar. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes e compartilhe com alguém que precisa acreditar novamente nos milagres de um amor autêntico.